A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta quinta-feira a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. A sessão foi marcada por tumulto. Integrantes do governo e da oposição trocaram socos e empurrões. A votação aconteceu em bloco, com 87 requerimentos aprovados de uma vez só, de forma simbólica. Os favoráveis ficaram sentados e os contrários em pé. Depois da contagem pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos, deputados do PT contestaram o resultado. Eles disseram que havia 14 parlamentares em pé, o que levou a uma briga. A segurança interrompeu o conflito e a sessão teve de ser suspensa. O requerimento apresentado pelo relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, cita mensagens encontradas pela Polícia Federal que mencionam o filho do presidente Lula. A Polícia Federal investiga se Lulinha atuou como sócio oculto em uma das empresas ligadas ao esquema de fraudes no INSS. Os governistas pediram a anulação da votação e enviaram recurso ao presidente do Congresso. E antes da gente ouvir os nossos analistas de política, vamos saber o que disseram os advogados de Fábio Luiz Lula da Silva. Em nota, a defesa de Lulinha protocolou uma petição no STF. No documento endereçado ao ministro André Mendonça, a defesa afirma que a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha não é necessária. Os advogados dizem ainda que o filho do presidente está à disposição da Justiça desde o início das investigações. Declaram também que Lulinha pretende entregar voluntariamente os documentos para esclarecer os fatos. Vamos à análise inicial dos nossos comentaristas. Vou receber um a um quem chega no telão comigo para eu dar as boas-vindas aqui, ó. Guta Pini, bom dia. Seja muito bem-vinda, bom tê-la conosco. Bom dia, Dani. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá, sexta-feira. Também conosco, Berenice Leite, direto de Brasília. Bom dia, Berenice. Bom dia, Daniel, Guta e toda a nossa audiência. E ele que sempre faz muita falta também, assim como todos os nossos comentaristas, mas a gente gosta muito de recebê-lo sempre. Marcelo Rocha Monteiro, bem-vindo mais uma vez. Boa sexta-feira para você, meu amigo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, Berenice. Bom dia para a nossa audiência. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar então pela Berenice Leite, direto de Brasília. Eu quero ouvir a sua análise inicial, Berenice, sobre esse dia extremamente tenso nessa CPMI do INSS. Diga. Extremamente tenso mesmo, né? Chegaram às vias de fato o parlamentar Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, desferiu pelo menos 2 socos ali, uns surdões na face do deputado do Novo, Luiz Lima, que inclusive já concedeu entrevista aqui para nós, vocês devem se lembrar dele, e algo lamentável. E olha, eu estava lá acompanhando e vou dizer uma coisa, eles caíram na própria armadilha. A base aliada ao governo, né, os governistas, como são chamados, eles chegaram botando pompa, porque teria votação. A oposição, desde o início, queria que a votação fosse nominal, né, que cada um apresentasse o seu voto, tudo de forma transparente, e eles é que propuseram essa votação em bloco, né? E aí, quando se fala em votação em bloco, eles aproveitam para colocar um monte de requerimentos que às vezes fogem do tema, e foi justamente por isso que a oposição não queria essa votação em bloco, porque lá tinham requerimentos que não contemplavam o objeto da CPI, que é investigar o roubo dos aposentados e possíveis ligações. Só que eles bobearam, né, Daniel? E aí a oposição, ela estava, né, até o momento em minoria, perderam o primeiro requerimento, a votação era para decidir se votava em bloco ou não, a oposição perdeu, né, votaram nominalmente e perderam, e na sequência, o senador Carlos Viana propôs uma votação simbólica, e foi nesse momento que a esquerda bobeou, né, os governistas, porque como eles haviam vencido nominalmente, a votação simbólica acontece ali onde o presidente da CPMI fala, olha, aqueles que forem contrários, não quiserem aprovar todos esses requerimentos no bloco, e aí estava dentro desse bloco, a oposição foi muito esperta e colocou a quebra de sigilo do Lulinha, né, a convocação do Paulo Boldens, que a gente vai falar daqui a pouco quem é ele, do próprio ex-sócio do Banco Master, do Vorcaro lá, o Guga Lima. Então, todos esses nomes entraram no bloco.
E aí a oposição, nesse momento, era a maioria, porque o que acontece? Quem é que vota? Porque tem que esperar o prazo de 1 hora. E nesse prazo de 1 hora, a base aliada do governo não estava lá. Então, quem levantou no momento foram 7. Aliás, eles estão divulgando uma foto que tem 14. Só que, mais uma vez, né, a esquerda, eles tentam fraudar tudo por onde passam. Eles estão contando naquela foto os suplentes. Suplentes não votam requerimentos. Daí essa confusão da foto, que o líder do PT... ele está apresentando para todo mundo, aos 4 cantos, e dizendo que eles foram passados para trás, que houve uma fraude. Estão pedindo, inclusive, que o presidente da CPMI responda por quebra de decoro. Eles estão invertendo totalmente o papel de tudo que aconteceu ali. Mas, na verdade, Daniel, essa votação simbólica acabou sendo um tiro no pé para a esquerda, que queria aprovar alguns requerimentos, fugindo do tema da pauta, mas junto esqueceram que tinha ali os requerimentos importantes que a oposição há muito tempo tentava aprovar. Somente ficou para trás a quebra de sigilo do Frei Chico, né, e a convocação do irmão do presidente Lula. Mas só isso que foi aprovado já trouxe bastante confusão no dia de ontem, né? E a gente ainda vai repercutir com mais informações o que foi acontecendo ao longo do caminho depois de toda essa confusão. Bom, vamos ouvir agora Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, bom dia mais uma vez. Seja muito bem-vindo. É muito bom dividir a tela contigo novamente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Marcelo, você que sempre traz alguns dados históricos aqui para as nossas conversas, para os nossos debates, para as nossas discussões. Você se lembra das lutas de Vale Tudo nos anos 80? Muito. Então, lembro muito. Eu quero perguntar a você, vale tudo para blindar o filho do chefe? Partir para a briga. Pois é. Aparentemente vale tudo, não é? O que eu achei interessante, Daniel, é o seguinte, eu até fiquei preocupado. Eu tô achando que o pessoal aí da base governista está com um problema de falta de telefone celular, né? Eu acho que eles estão sem telefone celular. Ou então o presidente da República está com esse problema, né? Tá sem um celular disponível. Porque, veja só, não faz muito tempo, acho que o nosso público se lembra, o atual presidente da República deu uma declaração sobre o possível envolvimento do filho dele, do Lulinha, na roubalheira do INSS, né? Ele disse o seguinte, vocês devem lembrar, olha, eu tive uma conversa com o meu filho, olho no olho, e falei para ele, né? Se você tiver alguma coisa com isso, você tem que se explicar, ou você tem que se defender, não lembro exatamente qual o verbo que ele usou, né? Eu sei que ele disse isso, fez essa declaração publicamente, né? Meu filho, falei para ele, olho no olho, que se ele tiver alguma coisa a ver com essa história, se ele for acusado de alguma coisa, ele tem que se defender, ou tem que se explicar. Então eu acho, né, que o pessoal da bancada governista está sem telefone celular, porque qual seria a atitude normal, né? Seria um deles, o líder do governo, um desses deputados ou senadores, ligar para o presidente e dizer, ô, presidente Lula, o pessoal está querendo convocar aqui o seu filho para se explicar, né? Inclusive querendo quebrar o sigilo dele. E eu tenho certeza que o presidente responderia, não, eu já falei para ele que ele tem que se explicar. Então, se eu sou a favor dele se explicar, eu sou a favor de que vocês concordem com a quebra do sigilo dele. Não tem problema nenhum, né? Porque é com a quebra de sigilo que a gente vai se explicando, vai explicando quanto é que tem de saldo na conta corrente, quantos depósitos foram feitos, quem foi que fez esses depósitos, né? Então, vocês, por favor, não se oponham, votem a favor da quebra do sigilo. Eu acho que faltou comunicação, Daniel. Deve ser um problema de telefonia celular. Ou então, tem alguma coisa ali que é muito importante que se mantenha oculta. Tem alguma coisa nas informações bancárias do filho do presidente que precisa tanto ser mantida em sigilo que vale até a pena apelar para o vale tudo, né?
para o Telecat. Acho que era esse o nome, Daniel. Telecat, né? Tinha o Ted Boy Marino, tinha todos aqueles lutadores, né? Era soco, pontapé, valia tudo. Parece que para manter o sigilo do Lulinha, vale tudo, até soco e pontapé. O que será que eles estão escondendo? Bom dia, Guta Pini. Sua análise. Deixa eu dar bom dia também para o professor Marcelo, para a Berenice Leite. Olha, Dani, meus amigos queridos, sempre muito bom estar na companhia de vocês. Olha, eu estava até assim pensando, será que realmente o presidente da comissão votou errado? E aí, no fim das contas, essa vitória vai cair por terra? Mas, da feita que eu vi uma entrevista concedida pelo senador Randolfo Rodrigues, ali eu fiquei absolutamente convencida da vitória da oposição. Porque o Randolfo Rodrigues, nessa oportunidade, ele estava com um semblante de derrota. A postura do Randolfo Rodrigues, em todas as entrevistas que eu vi dele, não era de alguém que tinha sido passado para trás, de alguém que foi fraudado. Ele não estava revoltado, ele não estava indignado, ele estava derrotado. É até um pouco satisfatório, eu confesso. Então, Dani, essa reação também desses parlamentares ali no colegiado, algo deprimente para as nossas instituições, ninguém espera esse tipo de conduta de parlamentares, mas isso é a face da esquerda, e isso é a comprovação material de que eles querem esconder algo. Porque, vejam, nas entrevistas concedidas pelo deputado federal Paulo Pimenta, junto com o senador Randolfo Rodrigues, eles tentaram passar ali um ar de legitimidade para suas ações, querendo dizer que a revolta se justificava também, porque a oposição não quis aprovar outros requerimentos para ouvir ou quebrar sigilo do Zema, do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro e outras personalidades que eles não conseguiram até o momento mostrar que tem alguma ligação com essa fraude do INSS, com esse rombo bilionário. Então, veja, mas se você quer aprovar outros requerimentos, é uma coisa, mas qual o problema de aprovar os requerimentos para ouvir o Lulinha e quebrar o sigilo do Lulinha? São coisas diferentes. Uma coisa é a investigação numa direção e outra coisa é a investigação em outra direção. Você pode querer tudo. Então, trabalhe para aprovar os requerimentos que você não conseguiu aprovar agora. Mas não, a revolta, na verdade, é porque esses requerimentos que vão expor o Lulinha foram aprovados. E por todo essa confusão aí na CPMI, a gente vê que eles têm muito a esconder. Pois é, voltando aqui com a Berenice Leite, lembrando, Berenice, que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, havia autorizado já a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Lulinha em janeiro desse ano, uma decisão que aconteceu nesse período e que coincide com essa fala que o Marcelo Rocha Monteiro trouxe há pouco de Lula, dessa conversa que ele teria mantido olho a olho com o filho, dito, olha, se você tiver alguma responsabilidade, você vai assumir esse BO. Pois é, ele fez questão de ensaiar essa pergunta com a Daniela Lima naquela entrevista que só por Deus, né, consegui acompanhar ela do início ao fim. Uma verdadeira assessoria de imprensa, estava ali levantando a bola para o Lula cortar. Em nenhum momento eu vi ela apertar ele com algum tipo de questionamento relevante. Bom, mas vamos ao ponto. Ontem, depois que a CPMI do INSS conseguiu aprovar essa quebra de sigilo, veio a notícia pelo Poder 360. Até então ninguém sabia que a Polícia Federal havia requisitado o sigilo do Lulinha, mas depois disso tornou-se público, ou seja, se o sigilo e a autorização do Mendonça já havia acontecido em janeiro, por que isso estava sendo escondido, né? A pedido de quem? Bom, sabemos quem é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula e que foi chefe, coordenou a segurança da campanha do Lula, da Dilma, por vários anos trabalhando pelo PT, né? Então, daí a gente já imagina a operação abafa que foi. No entanto, o Lulinha ainda não é visto como investigado, né? O que a Polícia Federal diz é que ele é mencionado, inclusive depoimentos do próprio careca do INSS, agora com mais 2 servidores
nesta semana, o Virgílio e o outro também que trabalha na Previdência do INSS, ambos estão presos preventivamente e delataram, falaram exatamente qual é a participação do Lulinha dentro do esquema do roubo dos aposentados. Além dos 300 mil que ele recebia mensalmente, tem também uma quantia milionária, chega na casa de 25 milhões de reais, e ao que tudo indica, as investigações apontam que ele é um sócio oculto, inclusive com uma empresa que é da indústria da maconha, fornecendo medicamentos supostamente para o Ministério da Saúde. Então veja o bololô, né, na confusão que eles fazem para poder roubar o dinheiro dos aposentados. Essa é uma das empresas que está no nome do careca do INSS e que a PF indica, né, há indícios de que o Lulinha seja o sócio oculto. Agora, com essa quebra de sigilo, tudo vem à tona, porque os extratos bancários, tudo isso vai ter acesso não só à Polícia Federal, como também o colegiado. Quer dizer, o colegiado depende agora da decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque, mais uma vez, a esquerda não sabe perder, né? Tudo para eles é fraude, é golpe, quando, na verdade, eles é que estão querendo dar o golpe, né? Se o 8 de janeiro foi um golpe, então o que nós vimos ali ontem? Eles foram para cima daqueles que venceram a votação e não estão aceitando o resultado. Então, acho que eles estão mais uma vez ali trocando a denúncia. Na verdade, eles é que estão tentando dar o golpe nessa votação e reverter via tapetão para que o Davi Alcolumbre, que também tem ali interesse em acabar com a CPMI do INSS, não é à toa que até hoje ele não leu o requerimento para prorrogar a CPMI, que pode acabar no dia 28 de março. Então, assim, vamos aguardar. Eu acredito que isso nem deveria ser uma decisão de Davi Alcolumbre, porque a votação simbólica ontem, a oposição estava com o regimento interno debaixo do braço, e eu acho que é isso que falta na esquerda, né? A preguiça de ler, de saber o que funciona, como funciona o regimento interno, acabou dando um balde, né, de água fria na cabeça de cada um. E, Guta, concordo contigo, o semblante do Randolfo Rodrigues ontem era de derrota, e eu acho também porque ele já estava esperando o puxão de orelha que ele ia levar do painho, digamos assim, se é que vocês me entendem, depois ali nos bastidores. Com certeza, se o Lula pudesse demitir os seus funcionários, mas não pode, ele teria feito isso, viu? Porque eles bobearam ontem nessa votação e a quebra de sigilo foi aprovada. Só lembrando aqui, Berenice Leite, o outro ex-dirigente do INSS que você falava há pouco é o André Fidelis. Portanto, o Virgílio Oliveira Filho e o André Fidelis, ambos estão presos desde o dia 13 de novembro. Teriam detalhado em seus depoimentos o envolvimento do Lulinha com a fraude do INSS, também de outros políticos, entre eles Flávia Pérez, e essa informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópolis. Inclusive, Daniel, Flávia Pérez é a ex-Flávia Arruda, né? Ela foi esposa do Arruda, que já foi governadora aqui do Distrito Federal, e hoje, atualmente, ela é casada com o ex-sócio do Vorcaro, que é o Augusto Lima, né? Guga Lima, como é apontado. Ele é dono de uma instituição financeira que fez parceria com o PT lá na Bahia, e é justamente por isso, por causa dessas questões que envolvem crédito consignado, descontando na folha desses servidores, que ela também é apontada agora nessa delação, justamente por ter participado dessa negociação. Credicesta lá na Bahia roubou o dinheiro de muitos servidores, e o Guguinha, né, o Guga Lima, na verdade, Augusto Lima, como é chamado, ex-sócio do Vorcaro, abriu uma instituição financeira à parte, né? Ele saiu do negócio do Banco Master, mas o Master atuava assim com ramificações. Ele deixou a vice-presidência do Master, a sociedade, e foi abrir o seu próprio negócio lá, muito rentável, por sinal, na Bahia, via Credicesta, que fazia esses descontos dissociativos. Daniel. Pois é, Berenice, Guta e Marcelo Rocha Monteiro, e você que nos acompanha, ainda sobre esse assunto, no dia de ontem, o presidente da CPMI, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou a vitória da comissão com essas novas convocações. Quem ganhou foi o povo brasileiro, gente. Porque a pauta de hoje é uma das pautas principais dessa CPMI. São todos os grandes envolvidos e nomes que têm contas a prestar à CPMI. E hoje nós conseguimos aprovar que a investigação avance. É uma vitória dos aposentados, dos pensionistas.
Agora, Berenice e Guta, já que vocês comentaram a respeito da postura do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, vamos vê-lo. Ele classificou a votação como fraude. O que ocorre é que, concretamente, eles não queriam pautar os requerimentos que interessam. Eles não queriam. O senhor presidente não atendeu um requerimento do líder Pimenta para que fosse convocado e quebrado o sigilo do senhor Zetel. Do que é que teme? O senhor presidente não atendeu um requerimento de convocação e quebra de sigilo da senhora Letícia, que é a gerente do escritório do senador Flávio Bolsonaro, de advocacia. O que ocorre? O senhor presidente não atendeu um conjunto de requerimentos nossos que, entre outros, pedia investigação sobre o PRB, pedia investigação sobre a empresa do senhor Zema. Investigação não pode ser investigação seletiva. Inconformados, não colocando esses requerimentos em apreciação e sabendo que estavam em minoria, o que fizeram? Em um ato golpista, de fraude, desonesto, eles fraudaram o resultado. Basta contar. Estão aqui as imagens da TV Senado. Está aqui a foto. Não foi o único a mencionar aí, a dizer a palavra golpe em relação ao ocorrido ontem na comissão que investiga o roubo aos aposentados e pensionistas do INSS, o Randolfo Rodrigues. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais um ponto. Outra petista disse, na mesma linha, seguiu a mesma linha de discurso, mas ali ao lado, Berenice Guta e Marcelo Rocha Monteiro, a gente viu o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e ele disse que vai acionar o Conselho de Ética do Senado contra o presidente da CPMI, Carlos Viana. Fraudando de forma deliberada um resultado, e isso é nulo. Fraudar o resultado de uma votação, inclusive, é um crime. E ele vai ser denunciado no Conselho de Ética por conta da conduta que ele teve. A base governista também sinalizou que vai recorrer ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, contra a votação que aprovou a quebra do sigilo de Lulinha. A iniciativa foi confirmada à CNN pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está no centro de todo esse episódio ontem. Aliás, o Rogério Correia, que desferiu esses socos contra outro parlamentar, a gente vai ouvir agora. Antes de ouvir o comentário de vocês, a gente vai ver o momento da confissão dele dessa agressão contra o colega congressista. Eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui, e eu atingi, peço desculpas, e o fiz no momento em que fui também empurrado, e Vossa Excelência viu, todos viram, que eu caí no chão e também fui agredido. Não vou ficar aqui choramingando, mas eu fui empurrado e caí no chão. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas, não era a minha intenção. Marcelo Rocha Monteiro, sua análise sobre a confissão de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Eu acho que ele é reincidente em ações não intencionais, entre aspas, né? Não foi esse que há pouco tempo postou uma imagem falsa, né, do presidente Bolsonaro em companhia do Daniel Vorcaro e mais, não sei mais quem, eu acho que o presidente do Banco Central da época, né, o Roberto Campos Neto. E aí quando logo se descobriu que era fake news, né, que aquilo era montagem, aquela imagem era montagem feita com inteligência artificial. Aí ele pediu desculpas e disse, não foi intencional. Mesmo discurso, né? Não foi intencional. Né? Eu fiquei com medo dele dizer que o rosto do deputado Luiz Lima atingiu a mão dele. Né? Achei que ele ia dizer, então eu fui atingido na minha mão pelo rosto do deputado Luiz Lima. Que cara de pau, né? É um tremendo cara de pau. Mas o que eu acho interessante nessa história é o seguinte, vocês imaginem, né, que o Lulinha, né, esse cidadão, tão parecido com o pai, como vocês podem ver aí, em mais de um aspecto, vamos imaginar que ele não tenha absolutamente nada de errado, né? Não fez nada, não recebeu mesada, 25 milhões do esquema da roubalheira do INSS, nem a mesada de 300 mil. Você não vai encontrar um depósito quebrando o sigilo bancário dele, não vai encontrar um dinheiro que não possa ser explicado de forma legítima. Vejam que vitória isso seria para o governo, do ponto de vista político, né?
Não, o presidente da República poderia dizer, vejam, acusaram falsamente o meu filho, mas agora quebraram o sigilo dele, não encontraram nada de errado. Então o PT seria o primeiro interessado em permitir essa quebra de sigilo, não é? No entanto, não é isso que acontece. Nós vimos toda essa exibição de falta de decoro, porque isso é uma coisa indecorosa, né? Você perdeu uma votação, parte para a agressão dos adversários e ainda calunia o presidente, porque isso que esse senhor fez, esse Paulo Pimenta fez, no Código Penal se chama calúnia. Ele está acusando o presidente da comissão, tá? O senador, né? O senador Carlos, lá de Minas Gerais, está acusando, o Paulo Pimenta está acusando o senador de crime, né? De ter fraudado o resultado, e isso é crime, como ele mesmo declara, né? Está aqui o senador Carlos Viana, né? Se não me engano. Isso é crime, né? Imputar a alguém, atribuir a alguém a prática de um crime, acusar alguém falsamente de um crime, é crime. Chama-se calúnia, né? Então é uma conduta mais do que indecorosa desse senhor Pimenta, que aliás, acho que o Brasil se lembra dele na época das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Foi nomeado como ministro extraordinário, né? E foi de uma incompetência realmente extraordinária, não fez absolutamente nada para ajudar os gaúchos, os conterrâneos dele, né? Então, é uma coisa assim, absolutamente indecorosa e absolutamente suspeita, porque, repito, se não tivessem nada para esconder, deveriam ser os primeiros a concordar com a quebra do sigilo para depois faturar uma vitória política, viu? A oposição quis quebrar o sigilo do filho do presidente, nós concordamos e agora o Brasil inteiro está vendo que o Lulinha não recebeu dinheiro de ninguém e não fez nada de errado. Mas, ao que parece, não é isso que o Brasil vai descobrir daqui a pouco. Já são mais de 6 mil telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Muito obrigado a você que está conosco desde as 7 horas da manhã. Deixe o seu like, é importante para incentivar ainda mais o nosso conteúdo, para que ele seja sugerido para outras pessoas que estão navegando no YouTube nesse momento. Elas vão dar de cara assim que entrarem na barra de pesquisas. O que eu vou assistir agora às 7h30 da manhã para ficar bem informado? Pronto, já vai ficar estampada a nossa imagem dessa transmissão do nosso jornal. Então, fortaleça o nosso jornalismo independente e siga conosco até às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos vocês que estão deixando também as suas mensagens, os seus comentários. São muito bem-vindos também por meio do nosso chat. Aliás, é o jornal que a gente faz para você, mas faz com você de verdade. Porque a nossa espectadora Gislaine, ela trouxe à tona aqui, ela relembrou de um episódio envolvendo o deputado petista Rogério Correia de Minas Gerais, em que ele derrubou o celular de um assessor de um parlamentar. De fato, ele protagonizou esse episódio há algum tempo. Ocorreu em outubro de 2023, depois de uma sessão da CPMI, dos chamados atos antidemocráticos no Congresso Nacional. Tem vídeos ainda disponíveis na internet que mostram o Rogério Correia dando um tapa no celular que estava na mão de Rodrigo Duarte Bastos, que é assessor do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. E aí, com o tapa, o que aconteceu? O aparelho caiu e atingiu a cabeça de outra parlamentar, a senadora Soraya Tronic. Diga, Guta, sua análise. Eu gostaria só de trazer um ponto também dessas convocações e desses requerimentos aprovados. Foi convocado também o ex-assessor do senador Everton Rocha, que é o empresário Gustavo Marques Gaspar, por uma reunião em que ele participou no Ministério da Previdência com a presença do Camilo Antunes, o careca do INSS. E por que isso é importante? O senador Everton Rocha, ele é apontado pela Polícia Federal como uma das lideranças desse esquema todo do INSS, uma participação mesmo de permitir que esse esquema continuasse, se perpetuasse, uma posição de liderança. A Polícia Federal, no ano passado, ainda em dezembro, solicitou, fez um requerimento de prisão preventiva do senador, mas a Procuradoria-Geral da República se opôs a esse pedido. O ministro André Mendonça, então, acolheu a posição da PGR, não determinou a prisão preventiva, mas ele determinou busca e apreensão. Então, agora, a depender das informações que esse
esse ex-assessor do senador traga para a CPMI, nós podemos estar ainda em iminência da prisão preventiva desse senador. E um último detalhe sobre este personagem, o senador Everton Rocha, ele é o relator no Senado da futura nova lei do impeachment. Vejam só, essa figura que tem nas mãos essa lei tão importante para o país, porque a lei do impeachment é de 1970, 70, 50? 70. Enfim, é antiga. E aí existe essa discussão de atualização da lei, enfim, isso está nas mãos do senador Everton Rocha, que está aí no alvo também dessas investigações. Então, é uma convocação muito importante a do seu ex-assessor. Se ele não for beneficiado aí por algum habeas corpus, quem sabe ele possa trazer novas revelações. Quer complementar, Berenice? Quero sim, Daniel. A Guta trouxe muito bem essa questão envolvendo o ex-assessor do Everton Rocha, esse senador que, além de ser relator, né, Guta, da lei do impeachment, ele também foi o relator na sabatina para alçar o Flávio Dino à cadeira como ministro do STF. E agora ele também é o relator para que o Jorge Messias passe pela sabatina no Senado. Então, ele é um homem de confiança de Lula, é do PDT, o PDT que é um dos principais partidos envolvidos nessa investigação que mira as associações, os sindicatos e os próprios servidores do INSS, né? Vamos lembrar que o ministro da Previdência que foi afastado era do PDT, então é o partido que mais aparece sendo citado nas investigações e nesse roubo dos aposentados. Agora, outro requerimento que convoca um assessor é o ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós já falamos sobre ele aqui. Paulo Boldens, foi um requerimento do Carlos Jordi, que já por várias vezes havia sido reprovado, a base governista conseguiu blindar ele, só que até o momento, né, no dia de ontem, tivemos essa reviravolta. Paulo Boldens deve, então, ser ouvido pela CPMI. Ele recebeu mais de 3 milhões de reais do careca do INSS. E quem seria ele? Além de ter sido assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por que ele saiu do gabinete do Alcolumbre? Foi justamente naquela época que o atual presidente do Senado estava sendo acusado de rachadinha. À época, o Paulo Boldens, ele assumiu que ele que estaria por trás do esquema, tirando qualquer evidência de que o Alcolumbre tivesse participado dessa rachadinha. Ele assumiu a bomba. E depois disso, ele saiu do gabinete do Alcolumbre, mas ele permanece como funcionário do Senado. Atualmente, ele ganha 30 mil reais e faz uma espécie de consultoria jurídica para o Senado Federal. Quer dizer, só mudaram ele de lugar, ainda com um salário muito bom, só que agora ele aparece também recebendo dinheiro do principal operador do esquema do roubo dos aposentados, o Antônio Camilo Antunes, vulgo careca do INSS. E o depoimento dele também é muito aguardado, Daniel. Diga, Marcelo. Esse episódio aí desse senador, o Everton Rocha, como relator da lei do impeachment, a lei do impeachment é a lei 1079, que é de 1950. Né? E vejam que absurdo, né? Nós sabemos que hoje uma das principais questões da pauta política do país é o impeachment de ministros do Supremo. Né? Temos vários pedidos em tramitação, ou melhor, tramitação mesmo não tem, né? Mas vários pedidos estão lá engavetados pelo senhor Alcolumbre, presidente do Senado, porque é o Senado que tem competência para o processo de impeachment de ministros do Supremo. E aí, o senador que é relator de um projeto de lei modificando essa lei de impeachment está envolvido aí numa série de crimes, numa série de falcatruas relacionadas, né, ao que tudo indica, a essa questão do INSS. E quem é que julga senadores acusados de crime? É o Supremo Tribunal Federal, né? Porque o senador tem o que se costuma chamar de foro privilegiado. Ele só pode ser julgado pelo Supremo. Então, ele é refém do Supremo. Vejam como é importante que o Congresso aprove o fim do foro por prerrogativa de função. Todos os congressistas, né, que tiverem que votar, né, projetos de lei
que de alguma maneira afetem ministros do Supremo são reféns desses ministros, né? Porque o ministro pode ligar lá para o senador e dizer: senador, o seu processo está dormindo aqui na minha gaveta, mas se o senhor aprovar alguma coisa que contrarie os interesses aqui dos ministros do Supremo, né? Os meus interesses e os interesses dos meus colegas, aí o processo vai sair da minha gaveta e vai voltar a andar. E, no final, o senhor pode ser condenado à prisão. Então, é um sistema absurdo, não faz sentido, né? Então, é muito importante que os parlamentares votem, aprovem, né, uma mudança na Constituição que acabe com o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.